pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar novamente sobre disciplina positiva e eu quero falar a respeito. Ontem eu falei sobre o cantinho, né, da disciplina, e hoje eu quero falar sobre o comportamento da criança, aquele comportamento que os pais não acham que é o ideal e que às vezes eles dizem que a criança tá com birra ou tá com manha. E como hoje eu tive uma conversa com a mãe e fui motivada a isso, né? Porque essa mãe veio conversar comigo a respeito de um bebê de meses. E aí eu quero dizer que na disciplina positiva a gente, como solução, antecipa os problemas com a criança, né? O que eu detectei hoje nessa questão com essa mãe? Que ela tem um bebê e esse bebê não tem rotina, né? Esse bebê não tem nem 1 ano e ele ainda não tem rotina. Então, às vezes, ele se torna uma criança que é agitada, chorosa, mas não porque ele tá com birra ou porque ele pretende, assim, fazer algo para chatear a mãe, entristecer a mãe. Porque a criança na cidade, ela não tem essa capacidade, gente. Se vocês voltarem nos vídeos que eu tenho falando sobre os comportamentos da Radassa, até mesmo nesse Terrible 2, vocês vão compreender muito do que eu estou falando, porque eu sempre falei a respeito da disciplina positiva. Esse Terrible 2 eu dou 2 exemplos no comportamento da Radassa. E quando a Radassa não tinha uma rotina assim certa, ela não tinha uma previsão do que iria acontecer, ela também tinha um pouco de insegurança, como toda criança, isso é normal. Mas quando a criança ela tem uma previsão, ela tem uma rotina diária com os horários fixos, essa criança já sabe o que vai acontecer, então ela se sente muito mais segura. E a segurança da Radassa tem vindo também por isso, por conta dessa questão, né, de ela saber o que vai acontecer, né? Quando ela quer almoçar e às vezes eu atraso o almoço, ela pede o almoço. Quando ela tá com soninho, ela vai lá e deita na cama dela, porque ela já sabe os horários, ela já tem uma previsão. Então isso a gente antecipa o problema na nossa própria vida, né? Com bebês e até crianças maiores também. Toda criança precisa ter uma rotina. E isso é um respeito que a gente tem com a nossa criança. Isso fala sobre disciplina positiva também, né? Esse respeito, esse cuidado, essa antecipação que a gente tem, que às vezes termina num choro, né? O que os pais falam que é uma birra ou uma agressividade, enfim. Essas coisas que acontecem com a criança acontecem sempre por quê? Porque ela tá precisando de alguma coisa, principalmente um bebê, né? Essa parte do bebê, o bebê ele precisa de um aconchego, ele precisa de um cuidado. Oi pessoal, voltei. Na verdade eu parei o vídeo porque realmente a Radassa estava precisando do meu auxílio, ela queria atenção. E se eu tô falando disso, eu tenho que exercer isso, né? Disciplina positiva é isso, a gente dá atenção ao nosso filho no que ele necessita. É a gente ensinar o nosso filho, mas também querer saber as necessidades básicas dele. E eu estava falando sobre o bebê. O bebê, ele tem muitas necessidades, e assim como qualquer criança, qualquer ser humano, sendo que o bebê é totalmente dependente. E ele só tem o choro para se comunicar. Então, se ele chora, a gente não pode pensar que um bebê pequeno ele vai estar fazendo uma birra, né? Ah, não, eu vou testar minha mãe agora, eu tô chorando para ver se ela, sabe, se estressa um pouco. Não, o bebê não tem esse pensamento. Eu não acredito que o bebê ele venha fazer birra. Ele quer sim, ele quer um colinho, ele quer atenção, ele está cansado, ele está precisando, às vezes, de trocar uma fralda. Então, assim, a forma que ele tem para se comunicar é chorando, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Isso, disciplina positiva fala sobre isso, né? Eu estava falando exatamente nisso, de antecipar
um problema que vem ocorrer e depois a gente acaba colocando a culpa em várias coisas e no final de tudo o que está atribuído a esse problema é uma necessidade da criança que não foi atendida, né? Do bebê, no caso, e da criança também. Então, por isso que aqui eu tô tendo uma tranquilidade bem melhor com relação à minha casa, porque eu procuro antecipar tudo, né? E eu já percebo, eu já conheço a minha filha quando ela tá tendo algum comportamento que não é adequado ou não é aquele que eu gostaria que fosse. Normalmente ela tem algumas reações, né, assim, de choro, às vezes de agitação. Você pode ter certeza que por trás desses comportamentos do seu filho tem alguma necessidade, né? Enquanto ele não souber expressar claramente, ele vai se comportar assim, vai se jogar no chão, como muitas vezes a criança faz. Então, a gente podendo evitar esses tipos de problema, por que não, né? Então é isso que eu tenho procurado fazer, né? Se a pessoa sabe que vai ao supermercado e a criança está cansada, não é melhor deixar para um outro dia, de repente, ou para um outro horário, após o sono da criança, ou até mesmo após a janta, o almoço, para não levar a criança com fome ao supermercado. Que às vezes os pais passam por problemas, né, da criança ter determinados comportamentos que não são adequados e até envergonham os pais, mas a gente tem que ver a fundo qual é o problema da criança. Isso a disciplina positiva ensina, né? Ela ensina você saber profundamente qual é a necessidade daquela criança. Por trás daquele mau comportamento, daquele choro, o que será que está acontecendo? Eu digo assim que a disciplina positiva nos ensina a ser meio que mães detetives e pais detetives, cuidadores detetives, né? A gente tem que saber qual é a raiz daquela situação, né? Onde que começa aquilo? E eu tenho visto que isso tem tudo a ver, realmente, porque é impressionante. Quando eu soluciono um problema, que eu descubro o que é, aquele mau comportamento, ele acaba, né? E agora eu tô vivendo uma fase muito boa, que eu tô conseguindo fazer justamente o que eu tenho falado pra vocês nesse vídeo, antecipar, né? Então, assim, eu quase não peço pra Radassa ir pra algum local pra se acalmar, entendeu? Eu tenho tido, assim, diálogo com ela e a gente tá tendo um momento de muita tranquilidade e tá valendo muito a pena. E eu quero compartilhar com vocês mais coisas. E no próximo vídeo a gente fala sobre mais assuntos relacionados a isso, como que a gente faz para ter paz na nossa casa. E eu tinha dito também no vídeo anterior que tudo começa em mim, é verdade. E o que eu faço é uma coisa muito assim, parece boba, mas funciona demais. Eu cheiro a florzinha e sopro a velhinha. É isso que eu faço. Respiro. É muito, muito difícil na hora que a gente tá muito chateada, a gente tá muito angustiada, querendo tomar uma decisão de alguma coisa muito séria que tá acontecendo e a gente não sabe o que fazer. A gente, cheira a florzinha e sopra a velhinha. A melhor coisa que tem, gente. É a melhor dica que eu vou dar no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo a gente fala mais sobre a disciplina positiva e como isso tem me ajudado aqui na minha casa e na educação da minha filha, tá bom, pessoal? Deus abençoe e um grande abraço. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tive que parar o vídeo porque a Radassa me chamou lá no quarto e... ela chamou lá no quarto, ela tá falando. E a gente tem que dar atenção à criança, né? Então, eu vou tentar continuar o vídeo, vou tentar gravar o restante do vídeo pra não ficar faltando, né? Então, como eu disse, a criança, o bebê, precisa de atenção, né? Precisa de muita atenção. Todas as idades precisam, mas o bebê precisa de atenção, né? E toda vez que ele tá chorando, ninguém chora sem motivo, né? Até nós choramos com motivo. Então, assim, toda vez que a criança chora, toda vez que ela... Encosta aqui com a mamãe. Vamos fazer o vídeo aqui com a mamãe.
toda vez que ela chora é porque ela tá precisando de alguma coisa. Então, assim, a gente tem que ver o que realmente a necessidade da criança, né? Por isso que eu falei nesse vídeo que eu estava gravando, que a gente tem que antecipar os problemas, né? A gente tem que antecipar as situações que acontecem para que a criança não chegue num sono excessivo, aí ela vai chorar. Se ela tiver com fome, ela vai chorar. E se qualquer coisa que de necessidade houver, ela vai querer atenção, né? Pessoal, tudo bem? Eu parei o vídeo porque a Radassa me chamou no quarto e eu fui dar atenção a ela, né? Que ela tava brincando, eu aproveitei e hoje ela tá aqui com a gente, né, minha filha? Opa! Então eu vou concluir aqui o vídeo que eu comecei a fazer. E assim, tudo na vida real a gente faz na medida do possível como vai dando, né? Então é isso.